Hum, Vamos lá. Bom dia. A gente está agora na Parashá, que vai concluir toda a novela de Yosef. E esse Shabbat eu fiz um comentário, Yosef, Yaakov, e aí vai começar o Êxodo, começa a história do Egito. Então, no Shabbat eu fiz um comentário, eu queria compartilhar com vocês alguns pensamentos que eu achei muito interessante. Então, no início da Parashá, que a gente teve semana passada, Vaigash, a gente está naquele momento que o Yehudá, o porta-voz dos irmãos, ele vai lá e ele confronta o vice-rei do Egito, que era o Yosef. Porque eles tinham sido acusados, na verdade, o irmão pequeno, aquele querido do pai, o Benjamim, tinha sido acusado de ter roubado aquela taça especial do Yosef. E o Yehudá, nessa hora, se levantou e protegeu o irmão dele. Esse é o início da Parashá. Até que no final desse discurso, Yosef fala: eu sou Yosef, se abraçam, aí é o novo capítulo da história. O que é curioso, estava lendo a Parashá e lendo, a cada ano a gente lê, eu falei, esse discurso do Yehudá, primeiro, é o maior diálogo escrito em toda a Torá, mais comprido, um diálogo mais comprido, e na verdade, mais do que um diálogo, é um monólogo. E o que parece que ele está dizendo é papo, sem querer ofender ninguém, papo de advogado. O que você faz quando você não tem razão? O que faz um bom advogado? Ele sabe o que ele está. Enrola, tá certo? E você cria narrativa, pô. E quando a narrativa também já não dá certo, o que você faz? Eu vi essa de um ano. Começa a berrar, começa a gritar. Vou achar que você tem razão. Vai, levanta a voz, vê que vai que cola. O que ele fala? Vamos voltar à história. Binyamin, supostamente, a gente sabe que foi Yosef que colocou, mas supostamente roubou aquela taça especial do vice-rei do Egito. Você quer maior, como chama? Desaforo, maior crime do que esse? Como? Ofensa, maior ofensa que essa? Você tá pegando, ele tem lá o chat GPT lá embaixo da mesa dele, ele adivinha tudo o que vai acontecer, e você vai lá, tira o hard drive e leva para casa? Na maior? Você acha que ele não vai perceber? Você chega no museu lá e você leva a Mona Lisa para casa? Não tem crime maior que esse. Chega o Yehudá e começa, em vez dele falar, bom, coitadinho, dá uma chance, ele começa a contar toda a história de volta. E essa história parece uma enrolação. Porque não está contando nada de novo. Ele está contando a mesma história que o Yosef mesmo. Olha, a gente veio para cá, e você pediu para a gente trazer o nosso outro filho, e a gente trouxe o nosso outro filho, e ele é importante para o nosso pai, e você falou que ia cuidar dele. Tá bom, já, fui eu mesmo. Eu estava nessa história, você não está me contando novidades. E nada, ele é um criminoso, bota ele na prisão e acabou. No final da história, realmente o Yehudá ele se coloca e fala: bom, eu sou mais forte que ele, sou mais bonito que ele, em tudo eu sou melhor, deixa eu ficar em vez dele. Mas toda essa história que ele começa a contar para ele tudo o que aconteceu. É uma enrolação. Se você quer realmente se colocar no lugar dele, fala: olha, você tem razão, desculpa, meu irmão, lamento. Inclusive o Midrash traz para gente que os próprios irmãos, eles poderiam por um lado pensar: bom, isso aqui é uma trama do Yosef, não é possível que o Benjamin roubou. Mas o Midrash traz que quando viram que a taça estava na bolsa dele, começaram a xingar ele. E falaram: você é um ladrão, filho de uma ladra. Quem era a ladra? Que eles estavam se referindo a Rachel, a esposa querida do Jacob. Voltando à briga generacional. Mishpucha, quem não conhece. Começa lá atrás. Por que ela é uma ladra? Porque quando Jacob fugiu da casa do sogro, o sogro veio correndo atrás, e um dos argumentos dele foi: além de você roubou meus filhos, meus netos, etc., que era mentira, mas você roubou meus ídolos. Quem tinha roubado os ídolos? O Yaakov, na hora, não sabia que tinha sido a Rachel. Falou: olha, quem roubou vai morrer. E, de fato, ela morreu no caminho por causa disso. E ela tinha roubado, claro, que é uma outra intenção de afastar ele da idolatria, era do pai dela, é outra história, mas, tá vendo, ó, tá na genética, tua mãe roubou, você roubou. Então, o irmão estava defendendo alguém que ele mesmo, teoricamente, estava convencido que ele era um ladrão. Então, que tipo de argumento ele ia usar? E o que ele usou parece que foi meio enrolação. E não só isso, se a Torá relatou pra gente, contou pra gente, quer dizer que alguma coisa nesse argumento a gente tem que aprender. Alguma coisa nesse relato que Yosef ele vai lá
Yehudá vai lá e conta tudo de novo o que aconteceu, alguma coisa tem para a gente prestar atenção e ouvir o tom de como as coisas aconteceram e o que Yehudá está querendo dizer com essas palavras. Pergunta, tá claro? Avram? Tá bom. Então, tem um famoso o Rebbe de Gur, ele é autor do livro famoso chamado Sfat Emet. Ele fala que as palavras Vaigash Elav, que é o início da palavra que ele se aproximou, Yehudá se aproximou para falar com o vice-rei do Egito, não se refere apenas a ele ter se aproximado ao vice-rei do Egito. Mas a palavra Elav se refere também a si mesmo. Vaigash, ele se aproximou, Elav, a ele. A quem? A ele mesmo. Logo vou explicar o que significa. Uma segunda interpretação, que ele se aproximou de Deus. Vou explicar o que significa. Então, se alguém quer, quem aqui é vendedor? Eu gostaria de ser vendedor. Você é vendedor, ótimo. Então, você às vezes precisa convencer alguém. Faz parte, no dia a dia a gente precisa fazer alguém mudar de opinião. Todo mundo é vendedor, tá certo? Todo mundo é vendedor. Então, você precisa convencer, fazer com que alguém mude de ideia. Especialmente se tua vida está em risco. A vida do teu irmão está em risco. Você precisa mudar a opinião dessa pessoa, que é um rei poderoso. E além disso, ele tinha razão. A acusação dele, pelo menos da maneira que se apresentou, é totalmente válida. O menino roubou, fica como escravo. A própria Torá diz isso. Se alguém roubou, não tem como pagar, fica como escravo. Então, você não tem muito argumento. Como você vai, sem argumento, conseguir convencer alguém a mudar de ideia? Né, que o Yoda também já estava com a moral baixa, né? O Yoda. Por quê? Pelos irmãos? Não, porque ele que teve a ideia de jogar no poço, né? Sim. Então, na outra paraxá, a gente contou a ideia, a história que ele teve com Tamar, só resumir rapidamente. Está escrito, Vayere de Eudá, ele desceu. Ele desceu porque ele foi rebaixado entre os irmãos, porque foi ele que deu a ideia de roubar. Desculpa, de vender. Tirar ele do poço e vender. Por que ele foi rebaixado? Isso é mais curioso. Não é que apontaram o dedo e falaram, olha, por tua culpa a gente vendeu. Eles falaram, olha, você que deu a ideia de vender. Se você tivesse dito para a gente trazer ele de volta para casa, a gente trazia. Claro, depois que acabou a história, é fácil apontar o dedo e falar, se você tivesse, e você, porque não falou nada. Né? Então, bom, mas aí Eudá teve história com Tamar, que foi o início da chuva dele. Quando ele vai lá, ele reconhece o relacionamento dele com Tamar, foi o início da chuva dele. Bom, é... então, quando você quer ajudar alguém fazer com que alguém mude de ideia, especialmente quando você não tem um bom argumento, pelo contrário, está sendo acusado, o que você vai fazer? Então tem 3 passos, 3 coisas que você deve fazer. A primeira coisa, se você quer fazer com que alguém mude de ideia, você precisa estar convencido daquela ideia. Eu lembro de ir naquela loja de sapato mais de uma vez, e esse sapato é bom, eu mesmo comprei e uso em casa. Aqui ele não está usando, aqui ele está usando outro. Cada vez ele conta outra história. Eu mesmo comprei. Você precisa estar convencido que o produto é bom para você convencer os outros. Você pode vender o produto ruim? Pode, mas o sucesso não vai ser o mesmo. Boa? O melhor vendedor é o melhor comprador. Tá bom? Bom, a gente vive no mundo da mentira, então nem sempre as coisas acontecem desse jeito. Mas realmente, uma pessoa que realmente está convencido do seu produto, ele realmente acredita naquilo, ele vai ter muito mais convicção e tem as palavras que Nikarim divrei emet, dá para você perceber que a pessoa está falando a verdade. A gente tem aquele senso. Está escrito no Shimshon, quando ele estava enrolando a Dalila, falando qual que é a tua força? Ele falou, me prende com 7 cordas. E faz isso. E aqui toda vez era mentira. E no final, quando ele falou, olha, a força está no cabelo, aí agora ela sabia que era verdade. Por quê? Tem 2 explicações. Uma que ele mencionou o nome de Deus nessa frase, e a outra, Nikarim de Vremet. Você percebe quando alguém está falando a verdade. Dá para sentir. Dá para você saber quando a pessoa está sendo autêntica. Então, a primeira coisa é Vaigash Lav. E Eudá, quando ele queria convencer o irmão, por que ele está repetindo tudo? Quando você quer recapitular a história para você mesmo, você precisa organizar seus pensamentos. Como você organiza os seus pensamentos? Peraí, vamos contar a história de novo. Vamos ver o que aconteceu. Vamos analisar. E não é uma repetição, e sim um exercício mental de você conseguir entender o que está acontecendo. Qual que é a ideia de você ler uma história no livro? Às vezes estou lendo uma história no livro com meus filhos e falo, mas peraí, já passou 10 anos? A Megillah também, demorou 12 anos a história da Megillah. Se lê em 40 minutos. Por quê?
Na hora que você resume tudo, você começa a juntar os pontos. Depois que aconteceu, na retrospectiva, você consegue, opa, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tanto é que em alguns momentos na história, os irmãos começaram a falar, opa, será que foi porque a gente não escutou o choro do nosso irmão quando a gente estava jogando ele no poço, vendendo ele? A história começou a fazer sentido, porque agora eles foram acusados de espiões. Eles agora tiveram que se despedir do irmão Shimon, deixar ele lá. Agora o Binyamin, o irmão pequeno, a história é muito parecida com tudo aquilo que tinha acontecido 22 anos antes. Então, ele contando a história, na verdade, não está repetindo, ele está contando a história para si mesmo, colocar, agora vamos colocar numa ordem, ver se a história faz sentido. Nessa primeira mensagem, se a gente quer fazer com que alguém mude de ideia, você primeiro precisa estar convencido daquilo. Segunda coisa, de fato, as palavras que ele está repetindo podem parecer uma repetição, mas o tom da voz muda completamente. Quando você quer que alguém mude de opinião, especialmente nessa situação, que ele estava incriminando o irmão e a prender ele, e a pegar ele como escravo, ele queria, na verdade, chamar a atenção pela emoção. Eu não tenho um argumento lógico. Você tem toda a razão. Mas eu posso tocar no teu coração. Eu posso fazer com que você se sinta como eu estou me sentindo. Se coloque no meu lugar. Então, quando ele vai, coloca e conta toda a história de novo, ele está contando com o tom de voz dele. Não está contando fato, não é uma história fria. Ele está recontando. Olha o que aconteceu. Eu fui para casa, contei para o nosso pai. Nosso pai, olha o que aconteceu com ele. Ele perdeu o primeiro filho e ele não quis deixar esse outro filho. Yosef já sabia dessa história, mas ele contou com uma emoção. Ele contou do jeito dele. Se coloca um pouco no meu lugar. Isso é importante. Quando a gente tem um diálogo e a gente quer com que alguém entenda ao nosso lado, a gente contar ao nosso lado. Mas ele já sabe. Não, mas conta com a tua voz, conta com a tua emoção. Mostra como você está se sentindo. A história é diferente. Fala, Marcelo. Não, lembrei daquela expressão, eu uso o meu sapato. Em inglês se fala, né? My shoes, né? Se coloca no sapato do outro. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, fala. Ó, eu vou chegar aí. Perfeito. Então, você está perguntando, se Deus já sabe de tudo, por que a gente repete? Não, esse vai ser o... justamente porque é narrativa. Ó, exatamente, exatamente. Então, esse é o ponto do Sfat Emet que eu vou falar sobre conversar com Deus. Vou outra vez fazer essa analogia toda para a relação a Tefilá. A terceira coisa que você precisa para convencer alguém, especialmente nesse caso, é você, na verdade, acreditar que aquela pessoa não é apenas aquilo que ela está se apresentando. Ele está se apresentando como vice-rei do Egito. Talvez um tirano, talvez um justiceiro, talvez alguém de poder. Mas você acreditar que lá no fundo tem alguém, tem uma outra pessoa lá por trás. Como que ele tinha essa sensibilidade? Logicamente, conscientemente, ele estava falando com o vice-rei do Egito, não estava falando com o irmão. Mas subconscientemente, lá no fundo, em algum lugar, ele sabia que ele estava falando com Yosef. Por quê? Que história é essa? Que eles chegaram no Egito e a primeira coisa, eles foram trazidos para frente do vice-rei do Egito. Peraí, eu vim comprar comida. Me manda pro feirante. Eu vou pro presidente comprar comida. Eu chego em casa, eu vejo que a comida está dobrada. Depois, o dinheiro estava lá. E o dinheiro estava lá. Verdade. Desculpa. O dinheiro estava lá. Aí, ele acusa a gente de espião. Do nada. Prende nós três. Depois solta. Depois prende um. O que ele quer? Ver meu irmão pequeno. Não tem mais nada. E fica perguntando da família. Quantos irmãos? Você não tem mais nada para fazer? Vice-rei do Egito, você está enjoado, não tem mais nada para fazer, para você cuidar. Estamos aqui numa crise de fome absurda. O mundo inteiro vindo aqui comprar comida. Imagina a loucura, imagina a inflação, imagina como estavam as coisas. Você está aqui, vice-rei, preocupado se a gente tem um irmão, não tem um irmão. Bota. Se ele fosse para perguntar para cada um que ele está dando, vendendo comida, tudo isso, imagina. A pessoa ia morrer certo? E ainda eu comentei, o Midrash ele diz pra gente que por que o Yosef ele fez tudo isso? Parece que ele está se vingando. Ele deveria, assim que os irmãos chegaram, deveria falar, olha, eu sou Yosef, tá aqui comida, traz papai, tá tudo certo. Por que ele fez esse vai e volta? Então ele entendeu que a partir dos sonhos dele que ele tinha tido, que os irmãos iam se ajoelhar para ele, etc., o pai, ele entendeu que ele seria aquele que traria a cura para a família. Como você vai constituir o povo de Israel dentro de uma família que fizeram o que eles fizeram? Então, tem um processo de tchuvá.
O primeiro passo do processo, a gente viu outra semana, que foi Yehudá. Yehudá, ele foi lá e ele confessou o que ele fez. Ele, dessa vez, não tentou enganar, ele assumiu o erro dele com Tamar. Mas assumir o erro é o primeiro ponto da tshuva. O segundo ponto da tshuva é quando a pessoa, diz o Rambam, se você passa pela mesma experiência, a mesma situação da outra vez, e você reage diferente, aí a tua tshuva é completa. Enquanto você não teve nessa mesma situação, fala, olha, nunca vou repetir. Tá bom, tá na teoria. Mas se você passa na mesma situação e dessa vez você se controla e você age diferente, aí realmente é a prova que você fez tshuva verdadeira. E normalmente não sou eu que vou fazer uma vingança para alguém para ver se vamos ver se dessa vez ele muda. Mas Yosef, ele se viu nessa posição especial pelos sonhos que ele teve, ele entendeu que era a missão dele de colocar os irmãos recolocar eles no lugar certo. Então, tudo que ele fez, uma das coisas que ele fez, por exemplo, ele sabia que mais cedo, mais tarde, os irmãos iam ter que vir para o Egito, porque a fome já estava prevista. O que ele fez? Ele fez uma regra que ninguém pode mandar o escravo comprar comida. Não tem delivery. Você tem que vir sozinho. Número 2, cada um só pode levar um burro. Um porta-mala cheio, não tem dois. Época de crise, o que você faz? É assim, você tem limite quanto que você pode comprar. E aí ele garantia que os irmãos iam vir eles mesmos. Terceiro, quem entrasse no Egito tinha que escrever o seu nome e o nome do pai. Tinha que dar o RG. Para quê? Que assim que ele viu, Reuven ben Yaakov, Shimon ben Yaakov, Levi ben Yaakov. Opa, pode mandar. Então ele já tinha, assim que nas várias portas do Egito acendeu a luzinha lá, ben Yaakov, eles já sabiam lá, esse aqui vermelho, vai para a sala aqui esse vai direto aqui para o vice-rei. Então, eles foram lá convocados. Tudo isso fazia parte já do plano dele. Ele teve tempo suficiente, 22 anos, para ele já fazer planos de como ajudar os irmãos a fazerem tshuva. Então, o que ele faz? Ele prende eles. Ele acusa eles de espião. O que é um espião? Alguém que tem uma dupla personalidade. Se apresenta a ser algo, só que ele é totalmente contrário. Ele vira e acusa, vocês são espiões. O que quer dizer vocês são espiões? Bom, que vocês entraram em 10 portas diferentes, etc. Mas o que ele queria dizer para eles? Vocês passaram uma vida se dando bem, entre aspas, enganando. Vocês enganaram teu pai, se livraram de mim. Falaram lá que a roupa suja dele de sangue. Funcionou. A vida está dando certo. Semente se dá bem. Você chega na cidade de Shem, isso ele acusa eles, fala, olha, eu vi que 2 de vocês destruíram uma cidade inteira. Vocês falam, paz do Brit Milá, vamos ser amigos. Terceiro dia, o que vocês fizeram? Mataram lá todos os homens. Essa brincadeira acabou. Aqui não tem mais aqui não tem mais espião, aqui não tem mais. Aqui eu vou tirar essa máscara de vocês. E é nesse momento que eles começam a parar, opa, acho que a gente está na hora da gente mudar nossas atitudes. Aí ele prende eles por 3 dias para vocês pensarem aí, ver o que vocês estão fazendo. Depois ele segura o Shimon. Por que segurou o Shimon? Eles agora têm que ir embora do Egito, deixando o irmão lá. Igual que aconteceu no poço. Deixaram o irmão e foram para casa. A ideia do Yosef foi a fiança, mas muito além da fiança, ele sabia com quem estava lidando. Ele queria ver qual que ia ser a reação deles. Eles vão se importar com esse irmão? Por enquanto, era o irmão ainda por parte de mãe também. Então, era o primeiro teste, o teste mais leve. Aí eles voltam para casa, e aí chega Yehudá, e dessa vez ele tinha assumido o compromisso completo com o irmão. Na hora que ele viu que o irmão supostamente roubou, ele poderia voltar para casa e falar, olha pai, prometi, te garanti, falei que ia trazer ele de volta, mas o que eu posso fazer? Ele é ladrão. Você me entregou um criminoso na mão. Você não me contou que que era ladrão? Eu não tenho, por esse cara eu não coloco minha mão no fogo. Ele poderia ter chegado em casa e falar, chegar com a mão limpa, falar, olha, lamento, pai. Sinto muito, mas foi culpa dele, não fui eu. Não foi desleixo meu, cuidei dele, fiz tudo direitinho. O que Yudá fez? Foi dessa vez que ele conseguiu mostrar que realmente ele fez tshuva. Aquele irmão que era da esposa mais querida, ele dessa vez ele já estava consciente, era da esposa mais querida. Tá bom, Rachel é a mais querida, que ele fazer. Minha mãe não era, foi o engano, casou por engano com Jacob, que ficou casada, não era a esposa mais querida dele. Tudo bem, vou ter que concordar com a realidade. E esse Benjamim é o filho querido que sobrou do meu pai, não tem problema. Pode até ser que ele seja um criminoso e ladrão, mas agora eu não vou deixar ele para trás. Diferente de 22 anos antes, quando eu coloquei nosso filho, nosso irmão, poço, vendemos ele como escravos, dessa vez não.
isso não vai se repetir. Eu fico aqui no Egito, eu vou ser escravo, deixa ele voltar para casa. Foi nessa hora que Yosef falou, a família está curada. Esses 22 anos foram suficientes para eles fazerem chuva. E aí sim, o Yosef ele fala, bom, agora não tem mais por que eu continuar nesse teatro. E aí ele se revela para os irmãos. Isso é na visão de Yosef. Vamos voltar para o Yehudá. Voltando para o Yehudá. A gente falou que ele estava falando com o vice-rei do Egito, mas subconscientemente, lá no fundo, alguma coisa ele estava sentindo que estava falando com Yosef de algum jeito. Porque toda essa história de vai e volta, alguma coisa não estava batendo. Fala. Tempo mínimo? 1 segundo. É um instante. Está escrito que Tchuvá é um instante. Sim, mas o que acontece? Deixa eu só concluir. Então, em Tchuvá está escrito que são vários. Tchuvá é um ciclo infinito. Todo ano a gente baixa no coração. Todo dia a gente baixa no coração. Pera, ontem eu já resolvi. Quanto mais você vai evoluindo, aqueles erros do passado chamam mais atenção. Quanto mais limpa está a toalha, aquele pontinho vermelho de vinho chama mais atenção. Então, essa é a ideia. A chuva é um ciclo constante. Então, o nível máximo da chuva é quando a pessoa passa novamente pela mesma situação. Mas vamos supor, a pessoa errou, diz o Rambam, com relações promíscuas. Deus nos livre. E quando ele está velhinho, já não tem mais força nem desejo de nada. Deus, desculpa. Valeu ou não valeu? Valeu, mas... Valeu, exatamente. Valeu. Ah. Valeu como chuva. Valeu. A pessoa pediu, foi sincera. Agora, tem níveis na chuva. Aquele que, com o mesmo vigor, passou na frente da mesma mulher, inclusive na mesma cidade, quer dizer, o mesmo cenário. Mesmo, não que você vai lá de propósito, você não pode se colocar numa situação, mas Deus te colocou nessa situação, aconteceu, e você dessa vez agiu diferente, aí a chuva é completa. Mas são níveis diferentes da chuva. Quem não dá para fazer chuva? Não. Dá para fazer chuva até o último instante da vida. Mas tem níveis e níveis de chuva. Tem níveis e níveis. Então, por que demorou 22 anos? Às vezes demora para a pessoa. Deus dá muita chance, às vezes. Bom, então, o terceiro ponto, quando a gente quer tocar em alguém, então, o primeiro é você fala com você mesmo. Segundo, você tenta trazer a pessoa para o teu mundo. Traz ela para enxergar as coisas do teu jeito. E a terceira, você tem que ter a convicção, lá no fundo, que a pessoa que você está conversando, lá no fundo, ela tem algo diferente. Que não adianta eu tentar falar com uma pedra. Se eu não acredito que a pessoa vai mudar, se eu não acredito, tenho uma convicção que lá dentro ela é diferente daquilo que ela está se apresentando, então não tem com quem conversar. Eu tenho que ter a convicção e realmente acreditar que por trás do vice-rei do Egito tem o Yosef. E foi de fato o que aconteceu. Na hora que ele falou com Yosef, e ele contou, ele mostrou a coragem que ele tinha de se entregar pelo irmão dele, aí a máscara caiu e ele se revelou. E é exatamente isso que acontece, não além dos nossos relacionamentos, mas acontece quando a gente fala de tefilá, que é a segunda explicação daquele Sfat Emet, quando você está falando com Deus. Por que todo dia você chega e fala, Deus, deixa eu te contar um negócio, eu não te falei ainda, não sei se você lembra, mas aquele meu parente lá está precisando de uma ajuda. Talvez você esqueceu de ontem para hoje, talvez você esqueceu. As minhas contas estão aí aumentando, o negócio não está indo muito legal. Eu queria te contar um negócio, talvez você não está sabendo, mas eu estou precisando de uma ajuda. Já ouvi você hoje, já ouvi você ontem, já estou sabendo. Você precisa me repetir todo dia, sabe lá? E todo dia a gente vai lá, Slach lá, no Irefaeno. Já estou sabendo, não? Meu Deus, esqueceu? O que foi? Todo dia a mesma história? Com quem que a gente está falando na reza? Com Deus. Então, verdade que é com Deus, mas para a gente poder falar com Deus, diz a Alahá, antes de você parar para rezar, pare e perceba perante quem você está. Ou seja, converse com você mesmo primeiro. Para e se conscientiza o que está acontecendo com você. O Yosef, ele parou, o Yodá, ele parou, opa, deixa eu ver o que aconteceu na minha vida, deixa eu ver o que aconteceu. Antes de eu chegar e pedir para Deus, deixa eu ver onde eu estou. É a ideia da chuva, é a ideia de eu me aproximar antes da reza, é a ideia de falar modeani, eu me reverencio, a mesma maneira que o Yodá chegou e se reverenciou. Está escrito, inclusive, que Baigash, Yodá e Yosef, um representa a Tfilá, outro representa o Gal Israel, que a gente tem que aproximar, a gente estudou outro dia. Então tem tudo a ver com Tfilá. Então por que eu estou falando para Deus todos os dias? Primeira coisa, eu estou falando para mim mesmo. Eu preciso parar e meditar, eu me transformar. Como que eu faço Deus mudar de ideia? Deus não muda de ideia.
O Yankale, Chas Shalom, Deus nos livre, estava escrito que ele não ia sobreviver. Mas não sou mais o Yankale. Agora eu sou outra pessoa. Verdade, estava escrito que o Yankale não ia. Mas agora eu não sou mais o Yankale. Eu já sou outra pessoa. Eu me transformei durante a reza. Então a primeira coisa na reza é eu falar comigo mesmo. Saber perante quem eu vou me apresentar, para isso, eu preciso ter uma conversa comigo mesmo. Saber que eu preciso parar e meditar no que eu fiz, quem eu sou e perante quem eu vou me apresentar. Segundo, por que eu repito as mesmas palavras todos os dias? Sidur, todo dia as mesmas palavras. Porque as palavras são as mesmas, mas o tom da voz tem que ser diferente. É como se dissesse para Hashem, se coloca no meu lugar. O que a gente pede? Pede, Hashem, estou sofrendo, está difícil, está difícil. Você acha que ele não sabe? Mas a gente quer, entre aspas, trazer Hashem para a nossa realidade. Ter uma conversa muito íntima com ele. Eu sei que Hashem pode tudo, que ele já escreve, está tudo certo, que ele faz é para o bem. Mas eu quero, Hashem, eu não estou enxergando bem isso aí. Tá bom, eu acredito que você faz é para o bem, mas está me incomodando, está difícil. Olha como está do meu lado. E é isso que a gente faz, a reza é se aproximar. Tefilá é essa conexão. Não é falar, Deus sabe o que faz. Não, Deus sabe o que faz, não estou rezar para ele. Ele sabe o que faz, mas ele também me colocou nesse mundo onde eu não enxergo o que está fazendo. Eu preciso de A, B, C, D, exatamente do jeito que eu enxergo. Preciso pedir o que eu preciso, não o que você acha que eu preciso. Certo? E a terceira, eu acreditar 100% no poder da Tefilá. Que apesar que pode parecer que aquilo que o mundo está me oferecendo pode ser que é um tirano, é o vice-rei do Egito, porque Deus está me colocando essas coisas? Parece que Deus nos livre alguém que quer o nosso mal, mas durante a reza eu tenho que ter a convicção. Ao mesmo tempo que eu peço para ele, olha, me traga o bem revelado, mas eu saber que tudo que está acontecendo é para o meu bem. Tudo que está acontecendo está sendo coordenado por ele. E ao mesmo tempo olhar e saber, olha, mas Hashem, tudo bem, você se apresenta de uma maneira, mas eu sei que lá no fundo você é nosso pai. Tá bom que eu estou em dívidas, tá bom que o menino pode ser que ele roubou aí a taça do vice-rei, mas aqui não estamos conversando com o vice-rei do Egito, estou conversando com Deus, estou conversando com meu pai, conversando com alguém que tem um amor infinito por mim. E esse é o efeito da nossa fila. Então, resumindo, esses três passos funcionam nos relacionamentos interpessoais e mais ainda na nossa fila. A gente parar e pensar e conversar com nós mesmos, antes de querer mudar a ideia do outro, antes de querer fazer com que o outro mude a opinião. Né? Aquele cara que saiu de Shido, ele não parou de falar dele. Olha, falou, 2 horas e meia. Depois que ele falou, ele vira para a moça, bom, você não falou nada até agora, você não quer falar um pouquinho o que você acha? O que você acha de mim? Ninguém entendeu. Entendeu? Tá bom. A segunda coisa é a gente contar do nosso lado. A gente realmente falar com a nossa emoção, com o nosso tom. Em terceiro, a gente realmente ter a convicção que Hashem quer o nosso bem. Ele vai fazer o nosso bem, e o Ezrat Hashem, tudo aquilo que a gente reza, vai se concretizar ainda hoje, Ezrat Hashem. Amém. Bom dia. Foi.